E aí pessoal, eu sou o Iker, aqui é o canal Mátesis, e esse vídeo aqui será uma resenha de um livro, um livro do E. Michael Jones, Degenerate Moderns, Modernos Degenerados. Não vou fazer essa resenha porque esse livro, eu fiquei sabendo que esse livro foi traduzido agora pela Vida Editorial, foi publicado e traduzido e publicado agora pela Vida Editorial, e esse vídeo aqui será justamente uma resenha desse livro do E. Michael Jones, onde ele articula uma teoria sobre a modernidade. Eu vou justamente explicar certas considerações sobre esse livro, a tese central dela, e fazer algumas considerações gerais que esclarecem a posição desse livro e da tese do E. Michael Jones nesse livro. Então, basicamente é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe e vamos lá para o vídeo. Então, iniciemos aqui o vídeo, nessas considerações sobre o livro do E. Michael Jones, falando sobre o próprio E. Michael Jones. Então, se você não conhece o E. Michael Jones, e provavelmente você, se o conhece provavelmente pelo livro Libido Dominandi, que já foi traduzido para o português também, assim como foi traduzido agora o Modernos Degenerados, Degenerate Moderns. Eu vou aqui fazer um resumo de quem é o E. Michael Jones, a condição intelectual que ele tem, simplesmente mencionando aqui uma resenha do Tadeusz Kosinski sobre o último livro dele, que foi o Logos Rising. Então, o Tadeusz Kosinski, que é um intelectual católico americano, que estuda justamente essa parte da teoria da modernidade, filosofia da história, etc. Depois desse livro do Logos Rising, o Tadeusz Kosinski coloca o E. Michael Jones como entre os historiadores ou filósofos católicos que ombreia com nomes atuais como Charles Taylor, Alistair MacIntyre e outros. E chega a colocá-lo também da altura de um Christopher Dawson. Então daí você já tira a estatura do sujeito. Trata-se de um grande erudito e também com a obra do Logos Rising ele se mostrou claramente aí um filósofo da história de grande envergadura. Okay? Então vamos ficar só para vocês terem uma ideia, vamos ficar só nisso para vocês terem ideia da envergadura intelectual do E. Michael Jones. E agora vamos direto para o livro. Então, o livro, que é o Degenerate Moderns, eu li na edição inglesa, Ignatius Press. Esse livro, na verdade, esse livro é da década de 90, se não me engano, 93 ele foi escrito. E esse livro dialoga fundamentalmente com outro livro, que é o livro do Paul Johnson, Intellectuals, The Intellectuals, os intelectuais. E à luz desse livro do Paul Johnson é que nós podemos entender o projeto do livro do E. Michael Jones, à luz do livro do Paul Johnson. Então, o livro do Paul Johnson é justamente um livro que basicamente trata das personalidades, dos intelectuais, ou melhor dizendo, dos ideólogos da modernidade. E, à luz das suas biografias, mostra a completa degenerescência dos produtos intelectuais que eles geraram, ou seja, das suas ideologias. Então, por exemplo, você tem personagens, os casos fundamentais aí que são normalmente mencionados é justamente o Rousseau e o Marx. E à luz da completa degradação e degenerescência das vidas deles, das suas biografias, nós justamente conseguimos ver a completa degenerescência dos seus produtos intelectuais, ou seja, das suas ideologias. E normalmente, inclusive intelectuais conservadores, tinham, inclusive alguns críticos, inclusive intelectuais conservadores, tinham uma crítica orientada para a obra do Paul Johnson. Por exemplo, o Buchanan tem uma crítica orientada nesse sentido, que é que a obra do Paul Johnson seria basicamente ad hominem. Seria uma obra que teria como metodologia o ad hominem. Então, é a luz, só que esse problema, melhor dizendo, esse problema só surge justamente porque o Paul Johnson não fornece uma articulação teórica fundamental dessa metodologia. Ou seja, e
essa articulação teórica fundamental da metodologia que estaria subjacente ao Paul Johnson é justamente fornecida no livro do E. Michael Jones, Degenerate Moderns, né, os modernos degenerados. E o fundamento dessa metodologia da biografia, né, é justamente uma verdade antropológica. E essa verdade antropológica é justamente fornecida no livro do E. Michael Jones. Mas para além, antes de entrar propriamente nessa questão da verdade antropológica, do princípio antropológico moral, cabe mencionar que o E. Michael Jones, né, também complementa esse aspecto do uso da metodologia biográfica, né, porque ele justamente coloca sobre a lupa dessa metodologia biográfica, outros intelectuais também de relevância, principalmente no século XX, né, que foi, para citar apenas dois bem conhecidos, que foi na parte da antropologia, que foi a Margaret Mead, e na parte da psicanálise, que foi Freud, né? Sigmund Freud, ok? Mas também entra aí na crítica voraz do E. Michael Jones, personalidades também como Lutero e outros menos conhecidos, como o Azuri, que era um intelectual do século XX aí, nigeriano, que tinha uma certa relevância no meio americano, né? Nessa discussão sobre, principalmente nessa parte dos social studies, né? Dos estudos sociais, né? Principalmente nessa análise que hoje nós chamaríamos de políticas identitárias, ok? Mas, nessa medida, a obra do E. Michael Jones complementa estendendo, né, essa análise biográfica para novas personalidades, ok? Mas, como eu já disse aqui, não é só isso. A obra do E. Michael Jones não é simplesmente uma extensão da obra do Paul Johnson, né, aumentando o escopo de análise da metodologia biográfica no que diz respeito aos novos intelectuais, né? Ele justamente o E. Michael Jones fornece a justificação que faltava na obra do Paul Johnson, ok? Nos intelectuais do Paul Johnson, que era justamente o que eu acabei de falar aqui sobre a questão dessa verdade antropológica moral. Essa justificação da antropológica, baseada nesse princípio antropológico modal que eu vou explicar, ela é justamente necessária, né, como eu falei, por conta da questão da objeção do mero ad hominem, né, que o uso da metodologia da biografia seria basicamente a prática de um ad hominem, né? E isso pode ser respondido, né? Essa crítica, né, um pouco superficial, pode ser respondida justamente a partir dessa articulação que o E. Michael Jones fornece, né, que é justamente essa questão do princípio antropológico moral. E o que diz esse princípio antropológico moral, para a gente entrar logo na questão, né? É justamente o seguinte, né? Essa crítica do ad hominem, né, é justamente por quê? Porque você pode pensar o seguinte, olha, qual é a tese aí? A tese é justamente que esses produtos intelectuais desses ideólogos, né, é justamente uma projeção da desordem interior deles, ok? E críticos, né, como eu falei aqui, inclusive conservadores como o Buchanan, né, quando eles argumentam que isso seria basicamente o ad hominem, é porque eles justamente estão ignorando, né, um princípio antropológico fundamental que norteia essa questão. E esse princípio antropológico fundamental, né, é justamente que pode ser formulado da seguinte maneira. Aqui eu vou citar o próprio E. Michael Jones, né? Aqui eu vou fazer a tradução direta. Então, ele diz que esse princípio pode ser formulado da seguinte maneira, né? A vida intelectual é uma função da vida moral do pensador. Ou seja, quando essa articulação, né, da vida intelectual em função da vida moral, ela está justamente a partir de duas orientações antropológicas, morais, que norteiam o pensador, né? E, embora isso possa se articular de forma mais profunda, né, o E. Michael Jones articula em torno basicamente de dois objetos, né, dois objetos do intelecto, né, para ele, né? Só que aí é que entra justamente seria necessário fazer algumas correções teóricas aí para que essa articulação fosse melhor apresentada, né? Mas basicamente eu vou apresentar aqui da maneira como ele trata a questão, né? Mas é preciso ter em mente que há algumas falhas aí nessa questão, que é justamente essa questão do objeto, né?
Então, porque ele coloca da seguinte maneira, né? Esse princípio antropológico fundamental é justamente porque o ser humano, e principalmente o intelectual, né, ele articula no âmbito da sua vida intelectual, né, um objeto fundamental, que é a verdade. Né? E, por sua vez, no âmbito da sua vida moral, ele é movido por impulsos, né, de desejo. Né? E, nessa medida, o intelectual ele está sempre articulando esses dois polos, né, o polo do desejo e o polo da verdade. E essa articulação entre o polo da verdade e o polo do desejo pode ser articulado da seguinte maneira, né, de uma forma disjuntiva, né, como ele próprio apresenta. Ou o desejo, no polo do desejo, está submetido ao polo da verdade, e essa é justamente a sanidade da vida intelectual, está justamente nisso a sanidade da vida intelectual, ou seja, a ordenação da vida intelectual é na medida em que a vida moral se articula de forma plena com a vida intelectual, e nessa medida o desejo, né, os impulsos, a dimensão irascível, como diria Platão, está submetida à verdade, dizendo de outros termos, no polo intelectual, né? Ou então, no caso da dimensão desordenada, que é a dos ideólogos e dos intelectuais modernos, você tem justamente a submissão da verdade ao desejo. E é baseado nesse princípio que você tem a justificação fundamental da metodologia da biografia. Porque a metodologia da biografia tenta justamente explicitar, né, por meio desses casos, né, desses intelectuais, que a teorização deles nada mais é do que o produto dessa desordem interior. Essa desordem interior se radica justamente nessa submissão da verdade ao desejo. Né? E na medida em que o intelectual ele submete a verdade ao seu desejo, né, a sua teorização passa a ser simplesmente uma racionalização do vício, dos seus vícios. Né? Ou seja, o produto intelectual, que normalmente vai ser a ideologia, se tornará justamente uma mera racionalização do vício. Né? No caso aqui específico desses autores que ele vai tratar, do sexual misbehavior, né? Da desordem do comportamento ou da prática sexual. Né? Porque em todos eles se você for ler, né, você vai ver em todos esses autores que são submetidos ao escrutínio do Michael Jones, você vai ver justamente que essa racionalização, que é a submissão da verdade ao desejo, ela é justamente orientada por essa prática moral. E, por sua vez, nós vamos ver na biografia deles, que é justamente a teorização nada mais é do que simplesmente a racionalização para tentar rejeitar a verdade moral, né? Ou a teoria moral que subjaz à cultura ocidental. Né? Então, a teorização, e aí, no caso aqui a ideologia, né, se mostra justamente como uma mera racionalização do vício, né, para justificar suas práticas desordenadas e fornecer uma espécie de alívio diante da lei moral, né, que está ali radicado na cultura cristã, na cultura ocidental. Okay? Então essa seria basicamente a tese fundamental do livro, e o ponto fundamental para se entender a metodologia da biografia é justamente esse princípio antropológico moral. Né? É à luz desse princípio antropológico moral que a metodologia da biografia ganha sua justificação e não pode ser tratado simplesmente como um ad hominem. Okay? É essa premissa, digamos, subjacente na metodologia do Paul Johnson, né? Que nós encontramos articulada nessa obra do E. Michael Jones. E, nessa medida, né, obras como Libido Dominandi, né, são, em alguma medida, devedoras, né, dessa articulação teórica que o E. Michael Jones fornece nesse livro. Então, trata-se de um livro muito importante para se entender, por exemplo, o fenômeno da liberação sexual, né, o fenômeno político-ideológico da liberação sexual e como esses intelectuais, né, foram fundamentais como justificadores intelectuais desse evento político, né, e, nessa medida, foram, digamos assim, os racionalizadores públicos, né, dessa prática. Okay?
Então, basicamente é isso, pessoal. Se você aí gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe, divulgue aí nas redes sociais e um abraço aí e até mais.